Muito bem, muito boa tarde a todos, Srs. Deputados. Quero cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Antes de mais, agradecer a presença do Sr. Ministro da Defesa. Sei que não foi fácil e, portanto, como tal, obviamente, agradecer a disponibilidade e a adaptação dos horários e, portanto, desde já, cumprimentá-lo e agradecer pelo facto de termos conseguido marcar esta reunião hoje. E, portanto, vamos dar início à audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional para prestar esclarecimentos sobre a participação da Força Aérea Portuguesa no processo de helitransporte de emergência médica com o INEM, a requerimento do Grupo Parlamentar do CDS. E, como tal, dou desde já a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Este requerimento do CDS é, na verdade, um ato de solidariedade para com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma vez que o Partido Socialista, na semana passada, apresentou um requerimento que era, na essencialidade, fundamentado por aquilo que era a ação do Ministério da Defesa Nacional e, chamando o Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, esqueceu-se de chamar o Sr. Ministro e, obviamente, que nós viemos em auxílio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e complementámos o requerimento. O requerimento do Partido Socialista começa logo na primeira página por contextualizar o seu objeto com declarações que o Sr. Ministro fez nesta Comissão no dia 25 de junho deste ano, em que, e o Partido Socialista cita com rigor, o Sr. Ministro disse que gostava de informar os seus deputados que a Força Aérea Portuguesa, com grande sentido de responsabilidade, disponibilizará, sendo essa a vontade do Ministério da Saúde, meios aéreos para a emergência no âmbito da saúde. Ou seja, exatamente aquilo que vai acontecer e, portanto, nada de surpreendente. Surpreendente é a conclusão que depois o Partido Socialista tira, mas já lá iremos. E como é que fundamenta o Grupo Parlamentar do Partido Socialista este requerimento? Primeiro, diz o Partido Socialista, mesmo perante todos os avisos de que muitos dos equipamentos de que a Força Aérea dispõe não poderiam aterrar em heliportos dos hospitais, ainda assim o Governo tomou esta decisão. Ora, o Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea já explicou que esta primeira afirmação é falsa, mas, como a audição foi à porta fechada, terá a oportunidade do Sr. Ministro de confirmar se esta afirmação do Partido Socialista é verdadeira ou não. Diz o Partido Socialista, prosseguindo, o Governo ignorou e fechou os olhos durante 8 meses. E, portanto, eu pergunto se foi o Governo que fechou os olhos ou foi o Partido Socialista que tinha os olhos fechados e não sabia, efetivamente, que a ANAC não era sequer a entidade competente para aferir ou para regular quais é que são os heliportos em que uma aeronave de Estado pode ou não aterrar, desde logo que não tem competência para isso. Seguidamente, o Partido Socialista fundamenta o seu requerimento dizendo o seguinte: veio-se a saber, no entanto, que durante a noite só funciona um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, o EH-101, que, por causa das respectivas dimensões, não pode aterrar em qualquer heliporto hospitalar. Também sobre isso, o Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea explicou que é falso, que pode aterrar de noite e pode aterrar em heliportos de hospitais, mas, volto a dizer, como foi à porta fechada, se o Sr. Ministro nos puder esclarecer sobre esta matéria, se de facto o EH não pode aterrar nos heliportos hospitalares, designadamente no de Braga, se é verdade ou não. Depois dizia o Partido Socialista também, às restantes aeronaves são apontadas um conjunto de limitações. E depois detalha as limitações. Uma delas, diz o Partido Socialista, os hélices do modelo Koala não só não podem operar à noite, outra vez, como têm limitações a sobrevoar cidades por serem aeronaves monomotor, sendo que a legislação europeia civil exige helicópteros bimotores para emergência médica. Ignora o Partido Socialista que a legislação europeia civil não se aplica a aeronaves de Estado e a aeronaves militares e, portanto, o que aqui diz é absolutamente irrelevante, mas serve para montar uma narrativa que é totalmente falsa. Ponto seguinte, diz o Partido Socialista, a situação, como se esperava, tem gerado falhas graves no serviço de transporte aéreo urgente de doentes. E aqui é o ponto mais grave. O Partido Socialista passou à audição do Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea a dizer que não tinha feito nenhuma crítica ao serviço desempenhado pela Força Aérea, à missão desempenhada pela Força Aérea. E isto é ipsis verbis. Foi o Partido Socialista que escreveu que a situação, como se esperava, portanto, o Partido Socialista não só acusa a Força Aérea Portuguesa de estar a agir de forma incompetente, com falhas graves, está aqui escrito, falhas graves, como diz que já se previa. E, portanto, aquilo que é importante esclarecer aqui é se houve alguma falha grave,
Eu não digo falhas graves, eu já nem vou ao plural do Partido Socialista. Eu até pergunto no singular. Houve alguma falha grave? E até desgraduo. Não pergunto só falhas graves. Houve alguma falha no serviço aéreo prestado pela Força Aérea? Porque está, neste momento, e também por culpa do Partido Socialista, generalizada a ideia de que houve, de facto, falhas neste serviço. E é muito importante esclarecer isto por duas razões. A primeira é pela segurança dos cidadãos. Os cidadãos têm de saber se podem ou não confiar no Estado. E não podem ter um partido de oposição que faz estas acusações gratuitas sobre um serviço que é essencial, que é o serviço de transporte aéreo de doentes. Mas há outra razão para que isto tenha de ser esclarecido. É que estão a pôr em causa a capacidade operacional de um ramo das nossas Forças Armadas. O Partido Socialista disse que houve falhas graves no serviço de transporte urgente aéreo de doentes, quando este serviço estava a ser desempenhado pela Força Aérea. E o Partido Socialista até dá um exemplo. Diz o exemplo mais mediático aconteceu no sábado, dia 5 de julho, e depois desenvolve toda uma tese que foi aqui desmentida, ponto por ponto, pelo general, chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Ponto por ponto, minuto por minuto. Mas o Partido Socialista depois de fazer esta acusação à Força Aérea e de destratar a Força Aérea, coisa que diz que não fez, mas está aqui escrito para quem quiser ler, vai para a questão mais deliciosa. Começando por citar o Sr. Ministro no requerimento, diz: o Sr. Ministro da Defesa Nacional, quando chamado à Comissão para responder a estas questões, pouco ou nenhuma informação nos prestou, quando já antes, no primeiro parágrafo do requerimento, tinha dito qual era a informação que o Ministro tinha prestado, e, portanto, desdiz-se completamente, e diz o seguinte: no entanto, torna-se imperativo, e, portanto, e diz o Partido Socialista, e como não deu esclarecimento nenhum, não interessa nada ouvir o Ministro, interessa é ouvir o chefe de Estado-Maior da Força Aérea e, portanto, torna-se imperativo esclarecer qual e em que condições é prestado o serviço da Força Aérea ao INEM, que exigências foram feitas pela tutela, mas depois não quer ouvir o Ministro, quer saber que exigências foram feitas pela tutela, mas não queria ouvir o Ministro, que condições foram impostas, queria saber que condições foram impostas, mas não queria que o Ministro cá viesse, lá saberão porquê, que recursos humanos e materiais tem a Força Aérea disponíveis, que meios foram desviados de outras missões, ou seja, o Partido Socialista não tinha sequer a dúvida que houvesse outras missões que tivessem sido prejudicadas. Disso o Partido Socialista já tinha a certeza. Só queria saber quais foram. Quais foram as outras missões que neste período a Força Aérea não desempenhou para desempenhar o serviço de transporte aéreo de doentes. E conclui, tais esclarecimentos exigem verdade e seriedade, que, como vemos, foi tudo o que o Partido Socialista teve até aqui neste requerimento em todas as citações que eu fiz. O Partido Socialista, se há coisa que fez, foi ser verdadeiro e sério em todas estas extrapolações, em todas estas insinuações, em todas estas acusações, foi de uma seriedade e de uma honestidade que, de facto, só tem em paralelo naquilo com que eu termino, Sr. Ministro. É que fazia isto tudo e achava que podia dizer isto tudo sem ouvir o Ministro. Pois não pode ser, Srs. Ministros. Isto a política tem contraditório e os seus deputados têm, com certeza, todo o direito de, na oposição, colocar estas questões, mas com certeza que o Governo tem todo o direito de as responder, Sr. Ministro, e o apelo que faço é que, pelo bom nome da Força Aérea, mas acima de tudo pela transparência e a tranquilidade dos cidadãos, nos possa esclarecer todas estas questões que o Partido Socialista queria ver esclarecidas, só não queria que fosse o Sr. Ministro a poder esclarecê-las. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Dou de imediato a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor, Sr. Ministro, dispõe de 8 minutos. Faça favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, eu nesta parte que eu diria introdutória vou fazer em jeito de resposta, uma intervenção geral. Eu aguardo com muito interesse as perguntas do Partido Socialista, sendo que, genericamente, eu devo dizer que o que tenho lido e ouvido ao longo deste tempo tem estado muitas vezes ao nível da ficção, nos casos, e da reserva mental, noutros. E a pergunta que se tem que começar por fazer é quem é que interessa. A quem é que isto interessa? Quem é que interessa deturpar factos, divulgar inverdades, sabendo-se que, no final, o impacto cai sobre uma instituição absolutamente exemplar que deveria merecer maior respeito. Vamos cá ver. A Força Aérea fez 73 anos no dia 1 de julho e não celebrou o seu dia engalanada em festejos. Neste dia, a Força Aérea avançou para o terreno a salvar vidas e transportou o seu primeiro doente urgente a pedido e solicitação do INEM. E muito bem. Isto para dizer que a Força Aérea, quando foi preciso, deu um passo em frente. Colocou
os seus helicópteros, mas também os seus aviões, coisa raramente dita, mas muitíssimo relevante quando falamos no apoio a doentes, porque os meios que coloca à disposição de quem está em situação muito difícil não são apenas os da asa rotativa, são os de asa fixa, mas colocou aviões e helicópteros ao serviço do povo e ao serviço da pátria portuguesa. Para quê? Para transportar doentes num esforço que se prolongará o tempo que o Estado assim entenda ou que a necessidade assim o exija, numa base que é complementar. Quando foi preciso e os meios escasseavam, a Força Aérea, na verdade, colocou pilotos, médicos, enfermeiros altamente qualificados e treinados, com a formação adequada ao serviço que lhes é pedido. Nunca o fez por improviso. Fê-lo sempre, como acontece nas Forças Armadas, de forma totalmente planificada e executada com precisão. E fê-lo para ajudar, como é sua obrigação, o INEM, que presta um trabalho muito difícil. Eu já agora gostava de recordar que o transporte aéreo é apenas uma ínfima parte do transporte de doentes praticado pelo INEM. É uma ínfima parte. E é nessa ínfima parte que a Força Aérea, com os seus meios, está a ajudar o INEM. Dado igualmente relevante, Sr. Deputado João Almeida, é que realmente a Força Aérea não o faz por interesse nem o faz por negócio. A Força Aérea não tem nenhum interesse nisto e o único lucro que retira do que faz é a satisfação de ver que está a salvar vidas e a satisfação do dever cumprido. Na verdade, a Força Aérea, mesmo naquilo que são custos de contexto, é já credora de muito por ações de emergência médica que realiza há muitos anos, não agora, em Portugal. Pelo que convém também dizer que o que a Força Aérea Portuguesa faz de noite e faz de dia. Faz com tripulações e tudo guardado em exclusividade para estas missões. Não é coisa pouca. E devia merecer melhor e maior respeito de muitos. Porque realmente o que a Força Aérea faz é com exigência e é com competência e é também com experiência. Porque dentro daqueles comentários iniciais, enfim, eu li inclusive aquela temeridade de uma Força Aérea que não está preparada e a realizar a emergência médica. Mas, durante muitos anos, a Força Aérea fez a emergência médica. Depois houve uma alteração de paradigma. Mas mesmo durante esse tempo, são muitas centenas as missões que são realizadas em Portugal e as vidas que são salvas. Pelo que este esforço agora, que já acontecia também no continente, só é estendido por uma razão que é conjuntural e que é conhecida, pelo menos para quem esteja de boa fé. Pelo que haver quem possa querer diminuir este esforço, terá certamente alguma explicação, mas realmente não há de encontrar no interesse de Portugal. Seguramente, quer dizer, eu procuro todas as explicações para este apoucamento, que é, não sei, eu acho, em certa medida, muitas vezes quase indecente, mas não encontro nenhuma razão para esse apoucamento no interesse de Portugal. Pelo que, a terminar, eu gostava de recordar, aquilo é... então ainda estou meio, olha que bom, obrigado, Sr. Presidente. Pelo que eu gostava de dizer então, que esta é a Força Aérea que agora faz a emergência médica, e fazia antes a emergência médica, e sempre que lhe seja pedido, empenha os seus quadros e os seus meios na emergência médica, é a mesma que há semanas se mobilizou para repatriar cidadãos em alto risco, nacionais e estrangeiros, nesse repatriamento do Médio Oriente, como fez muitas outras vezes no passado. É a mesma Força Aérea que se empenha em ações de busca e salvamento, que também são contadas e medidas pelas vidas que são salvas. Na prevenção, em ações de rescaldo e também de combate a incêndios. De resto, como bem sabem, há helicópteros Black Hawk que estão neste momento a ser ultimados para esse fim, porque a Força Aérea está do lado das pessoas, tal qual, mais adiante, lá para 2030, teremos também os bombardeiros pesados Canadair. É a mesma Força Aérea que se empenha no combate, complementarmente, naturalmente, dirigida pelos órgãos de investigação criminal, mas que lá está a ajudar no combate ao tráfico de pessoas, no combate à criminalidade. Quando nós somos surpreendidos com notícias de toneladas de droga apreendidas em alto mar, isso resulta de ações também da Marinha e também da Força Aérea. Como em terra, o equivalente é feito pelo Exército todos os dias nestas missões ou noutra tipologia de missões. É a mesma Força Aérea que está presente no reabastecimento urgente às populações, na defesa do nosso espaço aéreo, na afirmação da nossa soberania. Pelo que, enfim,
insistindo, este é só mais uma manifestação experimentada daquilo que acontece dentro, mas já agora também acontece fora. Gostava já agora também de recordar aos seus deputados aquilo que sabem. Esta é também a Força Aérea, que se espalha em missões da NATO para policiamento aéreo e vigilância nos céus da Estónia, na ONU, na Frontex, nas missões da União Europeia em África, na cooperação no domínio de defesa nos PALOP e em Timor-Leste. Pelo que realmente a Força Aérea nunca hesita em dar um passo em frente quando lhe é pedido que ajude os portugueses. E falo sem lucro, falo sem segundas intenções, falo sem qualquer interesse, pela única coisa que eu posso dizer a fechar, Sr. Deputado, tomando boa nota do que disse, em relação ao qual eu devo dizer adiro praticamente a tudo, mal seria, mas não é pela circunstância, enfim, normal, partidária. A única coisa que eu posso fazer neste caso, em nome do Governo, certo também de que expresso o sentimento da generalidade do povo português à Força Aérea, é muito obrigado. É o que eu acho que também deveria ser dito nesta Comissão, como já agora devo dizer, foi dito no Conselho Superior de Defesa Nacional, onde estava de resto o meu estimado colega e Presidente desta Comissão, num voto de louvor aprovado por unanimidade. Por unanimidade, expressando tudo isto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos então dar início à primeira ronda. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faça favor. Vai dividir o tempo. Pergunta, resposta. Se me permite, Sr. Presidente, Muito bem. eu faço a minha primeira parte e pedirei ao Sr. Ministro que responda Muito e depois bem. o Sr. Deputado Bernardo Pessanha fará a segunda parte. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Muito obrigado por estar aqui presente. Agradeço ao Sr. Ministro e, obviamente, que agradeço ao Grupo Parlamentar do CDS por ter permitido, com o seu requerimento, que o Sr. Ministro viesse cá responder-nos algumas questões que eu considero que se encontram ao nível do decisor político e não ao nível operacional. Porque, ao nível operacional, motivo do nosso requerimento ao Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, foram respondidos em satisfação ao que nós pretendíamos. Mas temos um conjunto de questões que eu considero, que nós consideramos que é relevante obter do parte do decisor político. Eu aprendi na minha outra vida, Sr. Ministro, que isto, quem dá a missão dá os meios. E às vezes interrogo-me, mais pormenorizadamente, de seguida o Sr. Deputado Bernardo Pessanha falará de meios concretos. Mas, de uma forma geral, e depois de ouvir o Sr. General, e depois de ter ouvido o Sr. Ministro dizer que não houve cerimónias de comemoração do Dia da Força Aérea, porque provavelmente não havia tropa para o fazer, porque estaria toda empenhada, e quando a tropa está toda empenhada não há reserva, não é? Porque se não houve cerimónias, e o Sr. Ministro disse que optaram por estar a salvar Portugal, e bem, aliás, Sr. Ministro, nós tivemos a ocasião de agradecer ao Sr. General Senfa o empenho, a dedicação, o altruísmo, a coragem, a vontade de servir, que não só a Força Aérea, mas como todos os ramos das Forças Armadas, nos demonstram no dia-a-dia. Por isso, o Sr. Ministro terá sido um bocadinho injusto quando disse que era o muito obrigado que era necessário, porque foi dito ao Sr. General Comandante do ramo. Mas, voltando aos meios e ao decisor, e fica aqui a primeira pergunta. O decisor político, quando deu a ordem, porque o Sr. Ministro falou aí de um conjunto de missões, mas são missões que estão planeadas. Esta missão é uma missão inopinada, que tem que recorrer a meios que existem, que podem eventualmente estar preparados para missões que estariam planeadas. A minha questão é muito simples, Sr. Ministro. Isto foi tido em conta quando, presumo que terá sido o Sr. Ministro, a dar a indicação à Força Aérea para cumprir esta ordem de apoio ao INEM? Primeira questão. A segunda questão também a coloquei ao Sr. General e vou com isso acabar. A minha parte tem a ver com financiamento. O Sr. General, eu perguntei se o financiamento desta operação sairia do orçamento ordinário do ramo, se viria um reforço por parte do outro Ministério, ou se seria pago serviço a serviço, digamos assim. O Sr. General, com o espírito de missão que qualquer militar tem, disse que a Força Aérea não faz contas. A Força Aérea dá uma missão e cumpre-a. Só que, Sr. Ministro, a missão vai custar dinheiro.
as missões vão custar dinheiro. De onde é que vem este dinheiro? Vem do orçamento do MDN? Vai ser reforçado pelo Sr. Ministro das Finanças? Vem do Ministério da Saúde? São perguntas simples, Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faça favor, Sr. Ministro. Sr. Presidente, muito obrigado. Vamos então à decisão ao nível político, Sr. Deputado Simões de Melo. A decisão ao nível político é fácil. A Força Aérea dá um passo em frente quando não havia meios, por razões que o Sr. Deputado conhece, para realizar o transporte de doentes. E, portanto, das duas uma, ou se fazia isto, ou, como eu suponho, a contrário senso, se calhar os seus deputados aqui desejavam, a Força Aérea não avançava e não se fazia o transporte aéreo de doentes. É isso que queriam. Eu acho um bocadinho estranho, a menos que dessem boa alternativa, porque nós estamos a falar de um transporte aéreo de doentes. Se por uma razão estritamente conjuntural, num determinado momento, esse transporte aéreo não pode ser exercido por razões que são mais do que públicas. Enfim, há uma alternativa que garante esse transporte aéreo. E a alternativa é essa alternativa. Era não haver transporte aéreo. E eu pergunto-me o que é que o Sr. Deputado queria que se fizesse. Olha, nós fizemos aquilo que é normal, que é garantir que os portugueses têm uma alternativa num caso de emergência médica que salva essas vidas. E devo dizer já agora, Sr. Deputado, que sobre meios nunca houve tantos meios. Essa é outra das falácias que não sei se foi aqui falada à porta fechada. Nunca houve tantos meios no transporte de doentes, como acontece agora, e insisto, Sr. Deputado, e não é só da asa fixa, é da asa fixa e da asa rotativa. O Sr. Deputado, além dos 2 helicópteros que estão contratados e que conhece, com as características, que bem sabem, enfim, no domínio do civil, eu deixo isso para os seus deputados, eu reporto-me apenas à realidade militar. Sr. Deputado, tem em Beja o AW119 Koala a operar das 5 horas às 21h30. No Montijo tem o EH-101, Falcon 50 e o C-295M, neste caso 2 aviões, 24 horas por dia. Em Ovar tem outro Koala e tem um H-60, um Black Hawk, neste caso também a operar 24 horas por dia. O Sr. Deputado tem, por isso, ora vamos cá contar então, helicópteros 1, 2, 3, 4, mais outros 2, 6, mais 2 aviões. Eu gostava que o Sr. Deputado fizesse um exercício de memória para dizer quando é que no passado teve tantos meios dedicados, sendo que nesta fase, numa base que é obviamente complementar. E, Sr. Deputado, para terminar, porque não quero gastar o tempo que depois preciso para responder ao seu colega, vamos cá ver, sobre os meios, quanto aos meios efetivos, os meios técnicos, militares, equipamentos estão aqui, pronto. Diz-me assim, mas era fantástico termos os outros helicópteros Koala com 2 motores, era necessário. Nós podemos ter tudo, podemos adquirir o que muito bem entendem em qualquer momento. O que lhe digo é que neste momento há meios. Dizer-se que não há meios é uma falsidade absoluta. E é também uma parte dessa injustiça. Quanto aos meios humanos, Sr. Deputado, eu sou eu e as minhas circunstâncias, de Ortega Gasset, não é? E as minhas circunstâncias foram as de um ministro que tomou posse há um ano, com 22 mil militares, quando o decreto de lei de efetivos fixou um número que é próximo, como bem sabe, dos 32 mil. E se há registro que o Sr. Deputado deve ter aqui em conta, é que foi connosco um ano depois que se conseguiu inverter o triste número de queda desde 2015 até 2024, quando eu tomei posse, porque desde 2015 os números do recrutamento e da retenção foram caindo persistentemente. E nós tomamos medidas para tentar fazer alguma diferença, começando pelos militares, pelos humanos, pelos seres humanos. Não há Forças Armadas sem homens e mulheres nas Forças Armadas, sem homens e mulheres. E nós aumentamos salários, suplementos, criamos os primeiros mecanismos de apoio em caso de morte, e é mesmo importante. O primeiro mecanismo de apoio no caso de incapacidade ou morte não existia. Nós avançamos para a saúde militar, para a habitação, para a compra de equipamentos, para meios no IASFA, que vamos reforçar, está inscrito especificamente no programa do Governo. Criamos uma percepção de valorização da condição militar que permitiu, ao fim de um ano, que tivéssemos hoje melhores números de recrutamento, melhores números de retenção, sendo que, obviamente, Roma e Pavia não se fazem num dia e não esperará que num ano se consiga inverter um ciclo que era de queda persistente desde 2015. Agora, para terminar nesta parte, lhe digo outra coisa, Sr. Deputado, é que a Força Aérea, quanto a meios, o facto é que os meios humanos também estão lá. O Sr. Deputado tem equipas em permanência, altamente qualificadas, sem pôr em causa nenhuma outra missão, porque é preciso. E esse é que é o ponto também a destacar. E, portanto, quando aí também se lê
que a Força Aérea, para assegurar a emergência médica, fica impedida de realizar outras missões, está-se mais uma vez a mentir e a escrever aquilo que não é verdade. Diz-me assim, era desejável que tivéssemos mais militares para que o esforço fosse menos intenso, para que os ciclos de férias pudessem ser melhor programados, para que tudo aquilo que nós desejamos nas Forças Armadas ocorresse de outra forma? Claro que sim, todos desejávamos ter mais meios, todos desejávamos ter mais militares e temos a tentar fazer tudo para que assim aconteça. Mas os que têm, garantem o que é feito e não faz de forma que não deixa perigar nenhuma outra missão. O Sr. Deputado vê que a emergência médica está a acontecer no continente, mas não diminuiu nos Açores, nem diminuiu na Madeira, muito pelo contrário. Daqui a um bocadinho podemos falar dos números do primeiro semestre só. E o Sr. Deputado perceberá que tudo acontece da mesma forma. E isto são factos, o resto é conversa. Muito obrigado, Sr. Ministro. Não a sua. Tem agora a palavra o Sr. Deputado. É do Orçamento, só quando deixa, Presidente, como se paga, através do Orçamento Geral do Estado, Sr. Deputado. Mas lhe garanto que vai ser muito menos do que aquilo que paga, certamente, no recurso a outros mecanismos. Está bem? Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Bernardo Senha tem a palavra, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. O falhanço do concurso público para a adjudicação do serviço de helicópteros de emergência médica do INEM foi um erro grave. Mas a transferência desta responsabilidade para a Força Aérea, uma instituição que, como sabemos, enfrenta diversos constrangimentos, inclusivamente no cumprimento das suas missões, criou dificuldades acrescidas. Para além disso, as esquadras de helicópteros já têm uma missão primária bem definida e, como é de conhecimento público, enfrentam atualmente uma escassez alarmante de tripulações operacionais. O Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea referiu que as tripulações de helicópteros estão muito abaixo do necessário, sobretudo porque não conseguem reter os pilotos. Não é tanto a questão deles, de os poder incorporar na Academia da Força Aérea, mas a parte da retenção. Sabemos que o problema não surgiu agora e que tem anos e que resulta do desinvestimento nas Forças Armadas, nomeadamente pelo Partido Socialista, que preferia investir em ideologia de género nas Forças Armadas, em vez de dar verdadeiras condições aos nossos militares. Mas a pergunta é, com que legitimidade se desvia pessoal e equipamento para funções que não são da sua responsabilidade, pondo em causa a sua prontidão e a eficácia para a sua missão primária. E além disso, sabemos que a principal razão da saída de pilotos da Força Aérea, muitos dos quais altamente qualificados e treinados pelo Estado português e que custam muito dinheiro, prende-se com a total falta de atratividade destas funções, em especial do ponto de vista financeiro. É por isso inaceitável que continue o Estado português a formar pilotos de excelência e que depois veja sair para o setor privado, e quem diz pilotos, não falamos apenas de pilotos, falamos também de pessoal de afeto à manutenção, e saem para ganhar o triplo. É ainda mais inaceitável que se continue a fingir, porque é disso que achamos que se trata, que esta sangria de talento não tem impacto operacional direto. Sr. Ministro, deixo-lhe então, por fim, uma questão que gostava de ver esclarecida, é que medidas concretas é que tem tomado ou que vai tomar para travar esta saída de pilotos altamente qualificados da Força Aérea. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, outro equívoco grande. Bom, isto não é competência da Força Aérea, vamos cá ver. E nós fizemos uma transferência. Sr. Deputado, isso é outro equívoco. Eu acredito que o Sr. General Cartacho Alves, ainda cá à porta fechada, já deve ter tido a ocasião de esclarecer que isso não é assim. O Sr. Deputado não reteve, como não reteve o que eu disse antes. Porque o Sr. Deputado sabe que é um protocolo celebrado entre a Força Aérea e o INEM desde 2003. Desde 2023, perdão. Desde 2003, perdão. Desde 2003. Pronto. Há um protocolo celebrado entre a Força Aérea e o INEM desde 2003. O que significa, Sr. Deputado, que na base desse protocolo a complementariedade, que é permanente, implica a disponibilidade, que obviamente também é permanente. E por ser complementar, implicando um maior ou menor empenho da Força Aérea Portuguesa, dependendo das circunstâncias. O Sr. Deputado diz, não é sua missão. Como é que não é sua missão se está um protocolo desde 2003? Sr. Deputado, sabe quantas missões é que a Força Aérea Portuguesa, essas que, Sr. Deputado, não são de sua competência, faz? Vou-lhe dar juntos só dos últimos 5 anos.
Em 2021 foram 584 missões que salvaram 751 vidas. 2022, 640 missões, 816 doentes. Em 2023, 564 missões, 704 doentes. Em 2024, foram 643 missões, 843 doentes. E só no primeiro semestre de 2025, e neste primeiro semestre, não conta estes números, já agora, no tempo da transição a que o Sr. Deputado se refere, já foram feitas 305 missões com o transporte de 380 cidadãos portugueses e estrangeiros. Já agora deixe que me diga, missões com transporte de doentes e entre as ilhas, nos Açores, na Madeira, da Madeira para os Açores, dos Açores para a Madeira, da Madeira e dos Açores para o continente e do continente para a Madeira, do continente para os Açores, inclusivamente no estrangeiro. Portanto, Sr. Deputado, o equívoco é realmente absoluto, só para que isso tenha conta, sendo que quanto ao facto de ser preciso fazer alguma coisa, Sr. Deputado, é evidente, há muitos anos que há uma forte pressão sobre aquilo que são militares nos 3 ramos das Forças Armadas e, no caso agora, também de tripulações, não apenas de pilotos, e também de outros militares, engenheiros, militares altamente qualificados, porque são muito bons, porque são muito preparados, porque são muito qualificados. E posso lhe garantir uma coisa, nunca o Estado conseguirá estar a par com a capacidade de pagar salários de alguma das maiores empresas mundiais, não são apenas nacionais. Pelo que, o que nós podemos fazer é dar melhores condições aos militares para que eles também sintam que têm nas Forças Armadas uma possibilidade de concretizar uma carreira que também não encontram fora na vida civil, até na prestação deste serviço que é inestimável. E nós temos-lo feito. Durante um ano fizemos o que não foi feito durante 8, senhor Deputado. E talvez por isso também a inversão dos números. Sabe, foi connosco, foi atualizado o suplemento de serviço aéreo. Não foi o suplemento para os pilotos apenas. E foi um aumento muito grande. Não foi apenas para os pilotos, foi para todas as tripulações. Sabe que a maior parte destes diplomas ainda se contavam em escudos, não estavam em euros. Portanto, Sr. Deputado, veja, há quantos anos é que isto não era atualizado? No mesmo modo que aumentamos salários, que aumentamos outros suplementos, que criamos melhores condições para a habitação, que estamos a investir na saúde militar, para que de forma conjugada criemos condições que digam aos militares, também aos da Força Aérea, que vale a pena estar, ingressar e ficar. Isso foi feito connosco, Sr. Deputado, eu tenho muito orgulho nisso. Muito bem, Sr. Ministro, muito obrigado. Sr. Deputado, Núncio Masmelo. Sr. Presidente, se me permite, nós lhe temos cerca de 2 minutos. Se fosse possível eu fazer só uma questão ao Sr. Ministro, se me permitir. Não quer na segunda ronda depois intervir? Não, faria já e ficava já resolvido, porque é no seguimento do que o Sr. Ministro acabou de dizer. É que o Sr. Ministro já não tem tempo para responder. O Sr. Ministro responderá na segunda ronda. Na segunda ronda. Provavelmente ficará tempo ainda para os 8 minutos, que eu poderei depois ceder ao Sr. Ministro. Eu vou responder, a pergunta vai ser muito breve, e se o Ministro me permite, são muito simples. O equívoco não é do Sr. Deputado Bernardo Peçanha, é do Sr. Ministro. A missão primária da Força Aérea não é fazer missões de complementaridade ao INEM. São missões de soberania. Essa é a missão primária. As outras missões de interesse público, onde entra esta complementaridade, que no caso do transporte de emergência médica durante a noite não é complementaridade, porque só a Força Aérea consegue fazer, já não é missão primária. Por isso, o equívoco não é do deputado Bernardo Peçanha, é do seu Ministro. A outra é em relação ao orçamento. O orçamento eu sei que vem do Orçamento de Estado, mas de onde? Isso o Sr. Ministro não respondeu. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Tenho aqui 2 deputados inscritos. O Sr. Ministro depois responderá na segunda. O Sr. Deputado José Lago e o Sr. Deputado Bruno de Vitorino, pergunto também se pretendem dividir o tempo. Pergunta-resposta? Pode ser resposta no final. Então dou a palavra ao Sr. Deputado José Lago. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, a situação atual resulta claramente da sequência de diversas fragilidades evidenciadas principalmente nos modelos de contratação pública para o transporte de emergência, que tornaram evidente que as escolhas políticas adotadas ao longo dos anos de governação do Partido Socialista produziram resultados aquém do exigido. Quer a IGAS, quer o Tribunal de Contas, por via das recomendações e vistos emitidos, apontaram para a fraca governação em matéria de compras, referentes aos períodos de governação do PS, sobretudo nos ajustes diretos para helicópteros, mas não só,
com riscos de falta de fundamentação, transporte e conflitos de interesses. O relatório que ora conhecemos, veja bem o que dizia, e que auditou o período temporal de governação do Partido Socialista, reparem, não somos nós que o dizemos, é o relatório mesmo. Não existem evidências que se tenha acautelado uma adequada e atempada planificação no lançamento dos procedimentos concursais para esta aquisição de serviços. Não se imprimiu a devida transparência na tramitação de procedimentos por ajuste direta, por urgência imperiosa, não tendo fundamentado clara e devidamente a decisão de contratar. Por outro lado, o Tribunal de Contas, embora tenha dado vista à contratação através de ajuste direto de helicópteros, deixou categoricamente um aviso, dizendo que o procedimento resultou da falta de planeamento. Ora, perante esta realidade, o Governo da AD garantiu desde logo uma mudança de abordagem. Lançou o concurso público, apesar do atraso de 2 meses, um concurso que visa dotar o INEM de meios adequados para o tipo de missão e contribui positivamente para a previsibilidade e saúde da operação de emergência. Contudo, não deixando os portugueses desprotegidos e em complementariedade, a 1 de julho de 2025, a Força Aérea Portuguesa prontificou-se a responder a uma carência de meios no INEM, assumindo um papel fundamental no Serviço de Transporte de Emergência Médica. Este posicionamento representa, além de mais, o reconhecimento da superioridade técnica, organizativa e humana da Força Aérea, tem vindo a assumir com distinção este serviço, garantindo elevados padrões de segurança e operacionalidade. É uma decisão que, Sr. Ministro, embora acertada, surge como consequência de anos de inação política e de subvalorização das capacidades do Estado, agora finalmente recuperadas ao serviço da saúde e da vida humana. Sr. Ministro, posto isto, coloco-lhe as seguintes questões. A presente solução alcançada entre o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério da Saúde, em complementariedade e transitoriamente, garante e assegura à população portuguesa o Serviço de Emergência Nacional? Qual o número de equipamentos deste tipo que a Força Aérea Portuguesa tem ao seu dispor atualmente? Já agora, Sr. Ministro, creio que seria importante que Vossa Excelência esclarecesse o tempo de transporte do cidadão que deu entrada no Hospital da Covilhã no dia 7 de julho para os hospitais da Universidade de Coimbra, desde que o serviço foi solicitado à Força Aérea Portuguesa. E, se possível, qual o número de missões com intervenção do dispositivo de emergência médica da Força Aérea Portuguesa até ao momento e quantas missões foram solicitadas à Força Aérea que a Força Aérea não tenha correspondido e por que razão? Sr. Ministro, termino dizendo-lhe o seguinte. Nós, e creio que falo pelo grupo de deputados do PSD, nunca utilizaríamos uma instituição como a Força Aérea Portuguesa como arma de arremesso político e creio que falo também pelos deputados do PSD que a Força Aérea Portuguesa, o serviço que prestou, em que salvou vidas sem qualquer contrapartida, só nos resta dizer uma coisa. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faça a favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Senhores Deputados do Partido Socialista, o que o Partido Socialista está a fazer ao utilizar a Força Aérea para combate político é feio. É um mau serviço que prestam ao país. Queria dizer-vos isto desta forma, porque é a forma sentida, como eu acho que a maior parte das pessoas que vivem as Forças Armadas, que sentem as Forças Armadas, nós devemos ter orgulho naquilo que as Forças Armadas têm feito e não pôr em causa aquilo que é a sua missão. Acho que é feio o que fizeram. Qual era a alternativa que propõem? Não concordem com este modelo? Qual é a alternativa que propõem? Voltar ao tempo do Partido Socialista na assistência no INEM, em termos da assistência no tempo dos 16 ajustes diretos? Era esse tempo? Deixaram o INEM na penúria e depois querem voltar a esse tempo? É isso? Não, lançámos o concurso e sim, recorremos à Força Aérea que tem cumprido de forma excelente a sua missão. E ao contrário do que têm dito, só para fazer esse número, não podem pôr em causa a dizer que há falhas graves, porque não houve falhas graves. Não podem dizer que há missões que não foram cumpridas, porque não é verdade, como já aqui foi dito. E já ficou claro, e não puseram isso em causa em audições anteriores. Não houve missões que foram canceladas ou adiadas por causa da Força Aérea ter aceito esta missão. Não houve. Não ponham em causa a qualidade ou a quantidade das equipas médicas, porque elas são de excelência. Não ponham em causa a qualidade dos helicópteros ou o equipamento que eles têm, porque eles servem muito bem para esta função, como já têm desempenhado ao longo de anos nas ilhas. O know-how que a Força Aérea tem, alguém consegue, do ponto de vista operacional, pôr isto em causa? Como é que é possível dizerem isto?
Em 5 dias montaram toda esta operação. Porquê? Porque é ao abrigo do protocolo, Sr. Ministro, é anterior. É normal. Porquê? Porque é uma missão que a Força Aérea se desempenha ao abrigo do protocolo desde 93, Sr. Ministro. Vou corrigi-lo, Sr. Ministro. É desde 93, em 2003, foi a alteração do protocolo. Não há impossibilidade, ao contrário do que repetiram e do que mentiram, não há impossibilidade dos helicópteros aterrarem em diferentes heliportos. Vocês disseram que tinham limitações de voar à noite, de inventaram uma série de coisas que não correspondem à verdade. Não correspondem à verdade. O Koala pode operar à noite, pode sobrevoar cidades, tem 37 heliportos certificados. Não responde, como também já ficou claro, não responde à autoridade de aviação civil, como me indica, é da aviação civil. Há outras regras e vocês confundiram tudo e tentaram trocar tudo para baralhar ainda mais, com o objetivo do número político. Não vos fica bem. O Partido Socialista diz que há falhas graves no serviço de transporte aéreo de doentes. Mas que falhas graves? Quando confrontados à frente já não tentam esclarecer, seja o que for, porque já ficam esclarecidos. Não perguntam, porque sabem a resposta. E sabem, isto não é a forma, na minha opinião, na nossa opinião, de fazer política. Eu não quero interromper o Sr. Deputado Luís Dias, tenho todo o gosto em ouvi-lo. Não tenho problema, aguardo. Posso, Sr. Presidente? Muito obrigado. Eu acho que já ficou claro também aquele episódio que foi utilizado para denegrir. O objetivo era o Governo, mas foi utilizada a Força Aérea para tentar atingir o Governo. E é feio esta forma que foi inventada, nomeadamente naquele episódio da Covilhã, do apoio na Covilhã. Portanto, o que eu acho, muito sinceramente, que nós devíamos estar aqui a fazer, não era a discutir este requerimento do Partido Socialista, que é metade de dose de premissas erradas, a outra metade é a tal amnésia socialista e o esquecimento direcionado que já nos habituaram, que se esquecem da forma que deixaram o INEM. E para dizer que, para terminar, uma coisa muito simples. Nós somos daqueles que temos muito orgulho naquilo que a Força Aérea tem feito. A Força Aérea tem missões, para além das missões de soberania internacionais e nacionais que lhes estão conferidas, tem missões de transporte de órgãos, tem missões de combate a incêndios florestais, tem missões de emergência médica, tem missões de transporte de equipas para um conjunto de equipas médicas, nomeadamente para cirurgias, por exemplo. E, portanto, aquilo que eu queria dizer ao Sr. Ministro é que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, já fizemos isto ao Sr. General Cartaz Alves, era que dissesse a todos os homens e mulheres que servem nas Forças Armadas que nós temos muito, mas muito orgulho naquilo que eles fazem. Porque a Força Aérea, a missão da Força Aérea é voar para salvar vidas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Dou de imediato a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Começando só pela complementar resposta ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, eu gostava de dizer que, pelo menos para nós, salvar vidas não é mesmo uma missão secundária. É mesmo a primeira das missões. Salvar vidas é a primeira das missões. E se o Sr. Deputado já agora tiver em conta aquilo que consta do próprio, logo na abertura do site da Força Aérea Portuguesa, naquilo que a própria Força Aérea interpreta como missão primeira, lá dirá que a Força Aérea Portuguesa é parte integrante do Sistema de Forças Nacional e tem por missão cooperar de forma integrada na defesa da República. Compete-lhe ainda satisfazer, no âmbito, para além das missões internacionais, no âmbito nacional, compete-lhe satisfazer tudo aquilo que tem a ver com o cumprimento do interesse público para satisfação das necessidades das populações. Ora, Sr. Deputado, não há maior satisfação de necessidade das populações do que aquela que, através da ação da Força Aérea, no final tenha como resultado as vidas que são salvas. E, portanto, Sr. Deputado, o equívoco já não é só do seu colega, é também do Sr. Deputado. Dito isto, continuando, vamos cá ver, senhores deputados, vamos aos meios, porque em relação aos meios, o Sr. Deputado José Lá Gonçalves, o Sr. Deputado Bruno Vitorino, eu vou tentar condensar em ambas as respostas. Os meios eu há pouco referi-os, meios de asa fixa e asa rotativa, que voam de dia, voam de noite, com tripulações e equipas de emergência médica altamente qualificadas, mas agora acrescento-lhe outra coisa, Sr. Deputado. A Força Aérea tem o que mais ninguém tem, porque nós estamos aqui a conversar sobre aquilo que é a circunstância normal do transporte de um doente, do ponto A para o ponto B.
e se o helicóptero, a terra de dia, a terra de noite, em que aeroporto é que eu posso fazer. Eu gostava de recordar que se por acaso em Portugal, como já aconteceu no passado, e acontece em tantos outros países, acontece uma catástrofe, que não tem que ser uma catástrofe de grande dimensão, e for preciso transportar em missão também de emergência médica, eu diria 3, 5, 10 pessoas, quem é que acha que o INEM vai chamar? Qual é a única entidade que tem capacidade de transportar essas pessoas? Eu digo-lhe, é a Força Aérea Portuguesa. E é nomeadamente com estes helicópteros, entre outros o EH-101, que pode transportar até 15 pessoas de uma vez só. Pronto. E até poderíamos depois discutir aquilo que também poderia ter sido discutido, mas enfim não me questionaram, e que tem que ver com infraestruturas críticas, aquelas que nunca foram construídas, porque muitas vezes o problema não é do meio, não é do helicóptero, é saber se o helicóptero pode deixar os doentes onde tem que os deixar para serem tratados com rapidez. E sobre isso esse Governo também está a trabalhar, porque não foi feito no passado, mas gostava de recordar, quando se fala de emergência médica, e de que esta não é missão, e até de quem acha que só os privados é que o devem fazer, e eu acho que esta complementariedade traz virtude ao setor privado e traz virtude ao setor público, e eu gostava de recordar que neste caso, que é um caso possível, que esperamos não aconteça, como esperamos que não aconteça numa situação de emergência médica, mas só a Força Aérea que o pode fazer. E vão dizer que isso não é missão da Força Aérea. Isso não é, então é missão de quem? Se mais ninguém conseguir, no caso de um naufrágio, em alto mar, ou próximo da costa que seja, de uma vez só, transportar dezenas de doentes, ou no caso de um terremoto, ou no caso de uma inundação, então isto é missão de quem? Salvar vidas. É missão da Força Aérea. Mais alguém consegue fazer? Mais alguém consegue garantir? Eu digo, ninguém. Neste número, porque só a Força Aérea tem os meios aéreos possíveis. E, portanto, é complementar, é necessário, e ainda bem. Portanto, quando se fala de emergência médica, tenha-se em conta que a emergência médica é um bocadinho mais do que aquilo que a simplicidade de algum debate político, que tenha em vista o fim inconfessado, que é o de eventualmente ali atingir um ou outro ministro, pode justificar. Ora, o nosso propósito é maior, o nosso é do interesse público. Por isso, mais uma vez, tal qual o Sr. Deputado fez há pouco, a única coisa que podemos dizer à Força Aérea é muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer muito a disponibilidade do Sr. Ministro da Defesa Nacional estar aqui, no quadro em que este tema que aqui estamos a discutir não é discutido apenas aqui, mas também na Comissão de Saúde, e na Comissão de Saúde o PSD impediu a Sra. Ministra da Saúde de vir à Comissão. E por isso é com muito gosto, sinceramente, que temos aqui o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Até porque, graças ao CDS, descobrimos que da próxima vez que quisermos contar com os esclarecimentos do Sr. Ministro da Defesa, não temos que esperar os 125 dias da última vez que o fizemos, basta chamar um chefe militar e o CDS traz logo o Ministro no dia seguinte e o assunto é sempre mais fácil de resolver. Eu gosto sempre de descobrir estes automatismos, são muito úteis para o futuro. Queria fazer um disclaimer inicial. Nada do que aqui dissemos e digamos constitui qualquer ataque à Força Aérea, porque não é isso que está em causa. Se há governos que souberam valorizar esta interligação entre as Forças Armadas e as tarefas civis, são os governos a que tive a honra de pertencer, no apoio à população pós-incêndios, nas vacinas e até naquilo que o Sr. Ministro da Defesa aqui já referiu, a partilha de responsabilidades com a Força Aérea no combate aos incêndios. Vou ler-lhe uma frase. Temos tido o INEM a trabalhar com a Força Aérea e estávamos à espera de concluir sobre a possibilidade ou não de ter colaboração no próximo ano da Força Aérea nos meios de emergência médica. Concluímos que, neste momento, a Força Aérea não está em condições de nos assegurar, a partir de junho de 2025, ainda este serviço. Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Julgo que o Sr. Ministro não dirá que a Ministra da Saúde está a apoucar a Força Aérea, mas apenas que na avaliação que o Governo fez, e bem, sobre a possibilidade de, no fundo, substituir um concurso a empresas privadas pela capacidade da Força Aérea na emergência médica, concluiu que ainda não estavam em condições.
Eu sei que o Sr. Ministro me dirá, como aliás me disse em setembro passado, que isso é uma decisão do Ministério da Saúde. Mas não é bem assim que funcionam os governos. Eu não sei se o Sr. Ministro da Saúde estava presente no Conselho de Ministros dia 14 de novembro de 2024, mas se não estava o Sr. Ministro, estava um dos senhores secretários de Estado, não um destes dois, porque o Governo entretanto mudou, mas um dos seus secretários de Estado, quando o Governo decidiu abrir o concurso para os helicópteros do INEM. Se o Sr. Ministro tivesse convencido que isso era desnecessário, porque a Força Aérea tinha toda a capacidade, certamente teria feito a sua intervenção no Conselho de Ministros, como é normal, dizendo que achava que era desnecessário gastar aquela verba, porque a Força Aérea conseguia assegurar tudo e cumprir todas as funções que cabem, neste caso, ao INEM. E por isso a minha pergunta primeira é a seguinte. Quando o Sr. Ministro aqui esteve há um ano, em 26 de junho de 2024, disse que estava a ser negociado um conjunto de protocolos e compromissos entre o Ministério da Saúde, as Forças Armadas e o Ministério da Defesa. Disse-nos há pouco, e repetiu aqui o Sr. Ministro, o General Cartacho Alves, que o único protocolo que existe é de 2003. Significa que se tentou trabalhar num protocolo durante o ano passado e depois ele acabou por não ser assinado, sim ou não? E a segunda pergunta ainda dentro deste tema, depois farei uma segunda parte, peço desculpa, Sr. Presidente, devia ter dito há pouco, se confirma aquilo que diz aqui a Sra. Ministra da Saúde, que é durante alguns meses do ano passado se trabalhou na possibilidade de, não é contar com a Força Aérea para a emergência médica, isso contamos todos há muitos anos e agradecemos todos, é de substituir o trabalho que era feito pelo INEM na emergência médica aérea por trabalho da Força Aérea. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Muito obrigado. Senhora Deputada, vamos cá ver. Realmente, quando o Partido Socialista, e fê-lo várias vezes, e fê-lo fora muitas vezes, mais do que insinua, diz que a Força Aérea não é capaz, ou porque não tem meios, ou porque não tem pilotos, ou porque as equipas não têm as características não sei de quê, realmente está a apocar a Força Aérea. Até porque, e está a apocar a Força Aérea de uma forma um bocadinho cínica, Sr. Deputado, até porque o PS sobre isso, fosse verdade e não é, teria que chamar a si a maior parte da responsabilidade. O Sr. Deputado sabe que o Partido Socialista foi o partido que mais tempo governou em Portugal. Portanto, se a Sra. Deputada entende que a Força Aérea não tem meios, há de começar por pensar logo em todos esses anos em que esteve no Governo durante os quais fez pouco para dotar a Força Aérea desses meios que eram realmente necessários. Eu posso lhe assegurar, Sra. Deputada, que este Governo fez mais num ano do que os seus governos fizeram em 8 anos pelas Forças Armadas. E também no que tem que ver com a Força Aérea em Portugal. Sendo que, Sra. Deputada, eu lamento desapontá-la, mas se a Sra. Deputada me quiser perguntar sobre questões relacionadas com a saúde, ora, eu gostava de lhe recordar que eu sou Ministro da Defesa e, portanto, terá que insistir nas lides parlamentares para que um dia, quando a democracia assim o determinar, a Sra. Ministra converse consigo. Pronto, eu não posso substituir a Sra. Ministra da Saúde, mas gostava de lhe dizer outra coisa, Sra. Deputada. É que, realmente, eu não sei se esta lógica que diminui a Força Aérea faz parte daquele tal acordo estratégico na defesa, porque nessa parte eu devo dizer que nunca vou aderir. E vou estar sempre do outro lado. Para isso não vai haver consenso nenhum. Porque a nossa visão sobre as Forças Armadas é realmente outra. E eu acho até uma coisa extraordinária, que é isto, dá-se a circunstância da Sra. Deputada ser socialista. Mas eu noto na Sra. Deputada um tamanho fervor no sentido da defesa da exclusividade do setor privado no transporte de doentes, que eu me pergunto, eu pelo menos tenho uma vantagem, é que eu sou o democrata cristão. E, portanto, eu acredito naquilo que a Sra. Deputada não restou, que é na complementariedade. Ninguém falou daqui de transferência, é complementariedade entre o setor privado e as capacidades do Estado, tendo como objetivo o propósito maior, que é salvar vidas. E, Sra. Deputada, se a Força Aérea Portuguesa der um passo em frente, realmente fê-lo para que, de forma temporária, para já, essa emergência e esse transporte acontecesse quando um concurso falhou, como falhou muitas vezes com a Sra. Deputada no Governo. Porque aquilo que a Sra. Deputada agora aponta a este Governo
No seu governo aconteceu em triplo, em quádruplo. Sr. Deputada, multiplique por muito. Porque, Sr. Deputada, há uma coisa que me impressiona que os seus deputados do Partido Socialista não valorizem, que é a circunstância de, pela primeira vez em muitos e muitos anos, quando um concurso falha, surge uma alternativa à velha inevitabilidade do ajuste direto milionário. É uma coisa para mim extraordinária. Antigamente o concurso falhava, sobrava como alternativa um ajuste direto milionário, pronto, que eu acredito que fosse um ajuste porventura necessário. Agora surge uma alternativa. E a Sra. Deputada esforça-se por dizer que a alternativa é má. Olha, Sra. Deputada, posso só terminar, Sra. Deputada, só 30 segundos, nem que esconde depois. Tudo o tempo em que a Sra. Deputada era membro do Governo. Helicópteros do INEM inoperacionais, o equivalente a 26 dias do ano passado, 2017. Atraso em concurso leva o INEM a fazer a adjudicação direta de helicópteros. Estamos aqui também em 2017. INEM recorre a ajustes diretos extra para assegurar helicópteros a partir de 1 de janeiro, 2017. Novo concurso para aluguer de helicópteros deixa cair exigência de equipas médicas. 2018, Sra. Deputada. A Sra. Deputada aí, suponho, era, diria, secretária de Estado, braço direito do Primeiro-Ministro. Pronto. E depois transita para a Presidência. Metade dos helicópteros ao serviço do INEM não cumpre o contrato. Metade dos helicópteros ao serviço do INEM não cumpre o contrato. Metade dos helicópteros do INEM vão ser substituídos ou vão ter de parar. Portanto, Sra. Deputada, garanto-lhe que foi apenas um bosquejo assim rápido naquela capacidade que o espaço cibernético nos concede de procurar lá coisas com alguma rapidez. Isto foi logo, Sra. Deputada, assim, no imediato. Portanto, Sra. Deputada, antes de apocar os outros, e inclusivamente antes de tentar atribuir ao Governo aquilo em que eu realmente só vejo méritos, faça um exame de consciência, Sra. Deputada. E se eu disse obrigado à Força Aérea Portuguesa, no caso da Sra. Deputada, eu diria talvez desculpem, portugueses. Obrigado, Sr. Ministro. Vou devolver a palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Faça favor. Sr. Presidente, eu fiz duas perguntas muito simples ao Sr. Ministro, mas mesmo muito simples. Se sim ou não esteve a ser negociado um protocolo e se foi ou não assinado, pergunta simples. Segundo, se sim ou não, o Governo procurou substituir o que teria toda a legitimidade para fazer, e sabe porquê é que eu digo? Porque, por exemplo, no combate aos incêndios foi isso que aconteceu, se sim ou não tentou substituir aquilo que se faz através do INEM pelas Forças Armadas. São duas perguntas, pela Força Aérea, são duas perguntas tão simples, completamente no quadro das responsabilidades do Sr. Ministro, que eu não consigo compreender porque é que elas não foram respondidas. Só 2 segundos, Sr. Presidente, não sei se... Sim, ainda tem tempo, Sr. Ministro. Faça favor, Sr. Ministro. Sra. Deputada, sobre se foi assinado algum protocolo, não houve necessidade a partir do momento em que se teve em conta que a amplitude dos protocolos de 2023 abrangem esta necessidade complementar da Força Aérea Portuguesa e tendo em conta isto que acabo de lhe referir, talvez pela quinta vez, Sra. Deputada, complementariedade, isso significa que não houve nenhuma intenção de substituir o que o INEM faz pelas Forças Armadas. Sra. Deputada, ainda dispõe de tempo. Sra. Deputada Mariana da Silva, faça favor. Muito bem. Há um conjunto de decisões que foram tomadas no âmbito do INEM nos últimos tempos que são, como diz o Sr. Ministro, e muito bem, do âmbito da Comissão de Saúde. Não é por falta de tentativa de ter respostas que lhe faço a pergunta a si, mas devo dizer que só há uma e uma única razão pela qual não foi feito mais nenhum ajuste direto. É porque quando o Tribunal de Contas deu visto ao último concurso de ajuste direto, avisou o Governo que não assinaria mais nenhum, porque só por decisão própria do Governo é que não tinha sido aberto o concurso. Esta é a única razão pela qual não foi tentada e recomendo a leitura desses parágrafos do último acordo do Tribunal de Contas sobre essa matéria, porque é muito útil. A minha pergunta é a seguinte: assumindo aquilo que o Sr. Ministro aqui disse, que é distinto do que foi dito nesta Comissão no passado, nunca esteve em causa que a Força Aérea assumisse todas as responsabilidades em matéria de emergência médica. Isso contraria, Sr. Ministro, lamento a frase que eu aqui li há pouco da Sra. Ministra da Saúde, e eu, como não disse nada na minha intervenção sobre as limitações da Força Aérea, apenas citei uma frase da Sra. Ministra da Saúde, suponho que fosse dirigida à sua colega de Governo esses comentários. Queria dizer, Sr. Ministro, que todos os meios que a Força Aérea Portuguesa está a usar neste momento com o INEM, ou com este trabalho complementar ao INEM, foram adquiridos pelos governos do Partido Socialista. Todos eles.
E, portanto, essa forma muito simplificada de dizer que nada foi feito e agora tudo foi feito esbarra com a realidade. A minha pergunta é simples. Imagino que tenha sido o Sr. Ministro, em contacto com a sua colega de Governo, a dizer que a Força Aérea estava disponível e imagino que lhe tenha sido dito, mesmo que de forma indicativa, até quando é que a Força Aérea estaria a desempenhar estas funções em complementaridade, mas também em substituição de um concurso público que correu mal. E por isso a minha pergunta, Sr. Ministro, é, na sua expectativa, e sabemos que nem sempre as expectativas se confirmam, até quando é que a Força Aérea Portuguesa vai estar a substituir e a fazer as vezes, muito bem, e agradecemos muito, de um concurso que o Governo não conseguiu lançar. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, ainda dispõe de 1 minuto e meio. Faça a favor. Muito obrigado, Sr. Deputada. Na parte do agradecimento sempre é um avanço. Sr. Deputada, a Sra. Deputada está preocupada com a semântica, do que foi dito, do que não foi dito, do como foi dito. Eu estou preocupado, eu estou preocupado em salvar vidas dentro daquilo que são os meios disponíveis no âmbito da tutela do nosso Ministério. A Sra. Deputada, e a pergunta que eu deixo à Sra. Deputada, porque não respondeu, é esta. Está bom, mas tendo sido governante tanto tempo, talvez isso lhe seja questionado um dia, e eu deixo a pergunta aqui, se a Sra. Deputada me permitir. Sra. Deputada, é ou não é bom saber-se que quando, a partir de agora, ao contrário do que acontecia no sistema gizado no tempo da Sra. Deputada no Governo, ficando num concurso deserto, há uma alternativa que é real a um ajuste direto milionário. É ou não é bom? Porque, eu digo, isto é muito bom. É muito bom. Porque realmente, se por alguma razão os meios não aparecem, em vez da Sra. Deputada utilizar os meios, os recursos muito escassos do Estado, o dinheiro pago com muito esforço pelos trabalhadores portugueses, para serem utilizados em ajustes que são muito avultados, a Sra. Deputada sabe que tem ali a Força Aérea que realmente pratica, exerce a missão com grande competência e capacidade. Pelo que, terminando, na pergunta que me refere, eu não tenho que dizer quando é que a Força Aérea estará disponível, porque a Força Aérea está sempre disponível. A Força Aérea está sempre disponível e a Sra. Deputada pergunta-me até quando, nomeadamente agora, eu digo-lhe até quando seja necessário, Sra. Deputada, porque é isso que se espera da Força Aérea Portuguesa. Obrigado, Sr. Ministro. Não vejo ninguém do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Como tal, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre, na pessoa da Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, para fechar esta primeira ronda. Faça a favor, Sra. Deputada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os senhores e senhoras deputadas e o Sr. Ministro da Defesa, a quem agradeço a presença. Sim, a missão genérica das Forças Armadas é de assegurar a defesa militar contra qualquer agressão ou ameaças externas. Além desta missão genérica a que se refere o número anterior, as Forças Armadas podem satisfazer no âmbito militar os compromissos internacionais assumidos e as Forças Armadas podem colaborar, nos termos da lei, em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações, inclusivamente em situações de calamidade pública e que não justifiquem a suspensão do exercício de direitos. Lei. Assim, enquadra-se neste âmbito a missão das Forças Armadas ao auxílio ao INEM, numa missão que não é uma missão de calamidade pública, mas que é uma missão regular, aparentemente, que se desenvolve desde 2003, mas ao abrigo de um acordo temporário e transitório para assegurar o serviço mínimo de transporte de emergência até a operadora contratada conseguir garantir a totalidade dos meios e equipas justificáveis. E assim, tendo em conta o número reduzido de meios e os problemas operacionais associados a esta solução que conhecemos, o que é que acontece, e temos esta questão legítima, quando houver necessidades urgentes dos mesmos meios para serviços militares e de apoio ao INEM? Há um processo de decisão? O que é que acontece quando há sobreposição das necessidades dos mesmos meios para fins militares e para fins de apoio ao INEM? Do ponto de vista do processo de decisão. Pronto, é uma das questões. Vou continuar, Sr. Ministro. Ora, se por um lado, há um ano a Sra. Ministra da Saúde acusava o INEM de falhar ao não lançar concurso público para a aquisição dos serviços de helitransporte de emergência médica, por outro, o INEM, na altura, admitiu não ter conhecimento sobre a participação das Forças Armadas no helitransporte de emergência médica. Estávamos perante uma falta de convergência que resulta de limitações técnicas e certificação de aeronaves militares e falta de capacidade de resposta célere e adequada a todos os pedidos do INEM. E cada instituição vem a atribuir responsabilidades mutuamente num círculo de responsabilização sem solução à vista, apesar de haver o protocolo com
das Forças Armadas com o Ministério da Defesa. Então, dada esta situação confusa, perguntamos também qual é exatamente o conteúdo do acordo formal que existe atualmente entre o Ministério da Saúde, o INEM e a Força Aérea para o Serviço de Transporte Aéreo de Emergência Médica. Já compreendemos que é o acordo que está vigente, o protocolo desde 2003, mas gostaríamos de saber depois como é que isto tudo se articula, quantos helicópteros e aviões estão disponibilizados, constam do protocolo ou não, como estão operacionais e articulados novamente as competências entre os dois Ministérios e o INEM e a Força Aérea. Depois, considerando que o custo por cada hora de voo dos meios da Força Aérea ronda os 30 mil euros, qual é a sustentabilidade financeira e operacional deste modelo transitório? O Sr. Ministro considera que este recurso aos meios da Força Aérea é uma solução de médio ou longo prazo? Eu já o ouvi responder que a Força Aérea estará ao serviço das populações o tempo que for necessário, e compreendo. Mas gostava de saber qual é a sua estimativa e qual é a sua estimativa para o custo total desta solução. Depois, por fim, há uma notícia da conta, e passo a citar, que a Associação dos Oficiais das Forças Armadas diz que os helicópteros da Força Aérea não foram feitos para uso civil e, portanto, não se adequam ao serviço de emergência médica. Confirma? Qual é a sua opinião sobre o assunto? O que é que entende desta afirmação? E, de facto, é que há quem defenda que as Forças Armadas deviam ter um papel ainda mais estrutural na emergência civil e não meramente um auxílio ou uma solução temporária como esta que estamos aqui a utilizar. E há países que o fazem de uma forma mais forte, mais estrutural, como já afirmei. Qual é a posição do Sr. Ministro sobre este assunto, considerando até que esta é a prática nas regiões autónomas? E dentro do aumento do investimento em defesa que foi anunciado este ano e para os próximos, gostaria de saber se esse aumento inclui ou incluirá a modernização e a adaptação de equipamentos militares também para poder servir necessidades de serviços urgentes. Obrigada. Pergunto à Sra. Deputada, ainda dispõe de tempo, se ainda tem mais algumas perguntas ou se terminou as suas perguntas ao Sr. Ministro? Caso posso voltar a perguntar, caso tenha. Muito bem. Tem a palavra o Sr. Ministro, faça favor. Sr. Deputado, há um bocadinho a minha pausa foi porque eu não sei se compreendi a questão que me colocou sobre a sobreposição de meios. Eu não sei se refere à possibilidade académica de o mesmo meio ser necessário para uma missão militar ou para uma missão civil. Sr. Deputada, aquilo que eu lhe posso fazer é uma avaliação do presente, porque as circunstâncias da vida podem sempre determinar a qualquer trecho a desnecessidade, a abundância ou a escassez. O quadro atual diz-nos que os meios disponíveis são suficientes para assegurarem esta missão, que tem sido complementar da Força Aérea Portuguesa, em relação ao transporte de doentes. Sr. Deputado, se de repente o mundo entrasse em guerra, quer dizer, se calhar os meios eram todos destacados para outra prioridade e, infelizmente, os nossos militares estavam empenhados naquilo que nenhum de nós certamente deseja, não é? Mas o que lhe posso dizer em relação a isto, e parto para a última pergunta que me coloca, é que nós estamos muito esforçados há um ano, para além da componente relacionada com o fator humano, com a valorização da condição militar, com melhores condições para os homens e mulheres das Forças Armadas, estamos também muito empenhados na modernização dos bens, das infraestruturas e dos equipamentos. E esta modernização dos bens, das infraestruturas e dos equipamentos, nós temos-la pensada e executada, em primeiro lugar, procurando envolver as indústrias portuguesas, não apenas a base tecnológica, não apenas a petida, a base tecnológica das indústrias da defesa nacional, das indústrias de defesa, mas todas as indústrias, e, por outro lado, sempre possível, tratar estes investimentos numa lógica que é de duplo uso. Quando tratamos do duplo uso, é porque nós sabemos que todo o nosso tempo de vida é passado com as Forças Armadas em paz, e durante esse tempo de vida nosso, com as Forças Armadas em paz, as Forças Armadas não estão fechadas em quartéis, estão empenhadas nestas missões que referi há pouco, vão desde a busca e salvamento, à emergência médica, enfim, olha, até resgate animal a Força Aérea Portuguesa já fez, veja bem, dentro do virtuosismo e da latitude daquilo que as Forças Armadas fazem, enfim, resgate de pessoas, não vou repetir o que há pouco lhe dizia, e, portanto, nós estamos empenhados em modernizar as Forças Armadas em bens, infraestruturas e equipamentos que, quando sejam de duplo uso, também potenciarão melhor qualidade na prestação destas missões que são pedidas e não é de hoje.
eu diria que é de sempre em relação à Força Aérea Portuguesa, o que nos leva ao protocolo. Realmente, no que tem que ver com o que estamos aqui a tratar, eu acho que a substância precede a questão processual ou administrativa ou a forma. A prioridade é salvar vidas. A prioridade é garantir que, quando é necessário, o Estado assegura que há um transporte aéreo de doentes através, no caso da Força Aérea, como acontece também através da contratação com mecanismos que são civis. É isto que para nós é importante. Nós sabemos que aquele protocolo de 2003 já legitima, digamos, esta atuação, que é uma atuação muito abrangente da Força Aérea Portuguesa. E, portanto, não há sequer para nós, mais ainda em cima de uma situação que foi mais ou menos emergente, a necessidade de detalhar num novo protocolo as circunstâncias em que porque realmente nós estamos a falar do Estado em todas as circunstâncias. As Forças Armadas são uma afirmação soberana do Estado. É por isso que quando perguntam, mas de onde é que isto sai? Porque o Sr. Deputado sai daqui, sai dali. Bom, sai, obviamente, do orçamento do Estado e as Forças Armadas, e no caso a Força Aérea, avança, sendo que haverá tempo para estabelecer com esse detalhe a forma do pagamento, que é o que menos neste momento preocupa a Força Aérea, mas é algo que nos preocupa a nós, porque asseguraremos que será feito e sabemos que será feito com muito menor custo do que aquilo que muitas vezes acontece através do recurso a outras possibilidades. E quanto aos meios, Sr. Deputada, vou-lhe insistir numa nota que aqui trouxe há pouco, porque é para mim muito relevante, quando se trata de emergência médica, das tais capacidades que só a Força Aérea tem e que, queira Deus, nunca venham a ser necessárias. E falamos da emergência médica em situação de catástrofe, que não tem que ser muito grande. Os únicos meios que existem para transporte em número não tem que ser muito grande. Estamos a falar de 3, 5, 10, 15 pessoas de uma só vez. Só a Força Aérea que tem, pelo ar, a capacidade de transportar estas pessoas. E isto também é emergência médica. E, portanto, pensar-se a emergência médica como algo que no que tem que ver com a Força Aérea não existe. Ou que pode até estar a ser um exagero. E porque é que agora está a ser trazida para aqui? Não, a Força Aérea está aqui, porque se não estiver aqui, isto não acontece. E nessa circunstância não haveria sequer emergência médica. Quando se contratam meios aéreos civis, também se deseja, obviamente, que eles nunca sejam utilizados. O que se deseja é que não existam doentes em situação de emergência que tenham que ser transportados. Mas não é por isso que os meios deixam de estar lá. O facto das catástrofes não acontecerem também não transformam a existência destes meios na Força Aérea Portuguesa como uma impossibilidade da sua utilização, quando tenha que ser. E, portanto, Sr. Deputada, para terminar, o que eu lhe digo é que nós estamos realmente a investir na modernização dos bens, dos equipamentos e das infraestruturas, não apenas na Força Aérea, em todas as Forças Armadas, em todos os ramos das Forças Armadas, para que cada uma, tendo em conta a sua natureza, cada um destes ramos, tendo em conta a sua natureza, tenha o melhor resultado quando ajuda as pessoas. E quando ajuda as pessoas, no limite salvando vidas, mas em muito mais, em ações que são outras e menos, eu diria, menos impressionantes. Não é? Mas bom, eu julgo que respondi ao essencial das... Quanto à questão da associação sobre se os meios são adequados ou não são, eu não ouvi a declaração, sou-lhe sincero. Se a declaração foi essa, eu não sei se a declaração foi proferida por alguém da Força Aérea ou com conhecimento da realidade no fundo, da realidade da Força Aérea, sim, mas há oficiais nos 3 ramos, há oficiais de muitas especialidades, como há médicos de muitas especialidades, e enfim, eu se tivesse que consultar um neurocirurgião, não ia propriamente bater à porta de um pediatra, não é? Pronto, não sei realmente quem profere a declaração, o que lhe posso dizer apenas é que, se foi proferida, não é verdade. A Força Aérea Portuguesa tem meios altamente capazes e eu diria adequados ao cumprimento de múltiplas missões. Não significa que outros meios não fossem também desejáveis. Mas, enfim, os recursos são escassos e não há nenhuma Força Aérea em nenhuma parte do mundo que tenha todos os meios que gostasse de ter. Obrigado, Sr. Ministro. Pergunta ao Sr. Deputado se ainda tem questões a colocar ao Sr. Ministro. Faça a favor. Tenho uma clarificação e umas questões rápidas. Foi a Associação de Oficiais das Forças Armadas que preferiu a declaração. Diz que não se adequam ao serviço de emergência médica, não quer dizer que não se adequem a outros serviços até de missão e de urgência, etc. Não é essa a questão foi essa, foi isso. Mas não é verdade,
Depois, a minha pergunta quanto aos meios era, do ponto de vista do protocolo, os meios disponibilizados constam lá. E se, por exemplo, se for necessário mais meios, não é? Se forem necessário mais meios, e se eles existirem na Força Aérea, se eles serão disponibilizados. Se o número está protocolado, é só ser uma questão de resposta às necessidades, não é? O número de meios, era uma questão muito concreta. Neste caso, do INEM e dos meios que são disponibilizados ao INEM. O que é que está protocolado exatamente? Era essa a pergunta. E se não está, se é uma resposta às necessidades. Era essa a pergunta. E era uma questão também sobre a articulação. Como é que isto tudo funciona, não é? Entre os dois ministérios, o INEM e a Força Aérea. Eram questões muito concretas. Depois, relativamente aos custos, o Sr. Ministro também não me respondeu, eu não perguntei de onde é que vinha o dinheiro. Perguntei se tinha noção do custo total, o Sr. Ministro disse que era certamente menor do que outras soluções, assim um bocadinho vago, e pronto, era esta a minha questão, eram questões mesmo muito concretas, não eram especulativas. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro não dispõe de tempo, mas irá responder na segunda volta, na segunda ronda. Vamos dar início à segunda ronda. Eu tenho, neste momento, 6 inscrições. Deputada Paula Santos, Miguel Guimarães, deputado Nuno Simões de Melo, deputado Bruno Ventura, Sr. deputado Luís Dias e terminar o Sr. deputado Bruno Vitorino. Ok? Portanto, vamos dar início. Sra. deputada Paula Santos. Mariana também? Sra. deputada Mariana Vieira. Sra. deputada Paula Santos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de colocar uma questão que se prende com o seguinte. Há cerca de um ano, a propósito do INEM, muitas declarações públicas, inclusivamente por parte da Sra. Ministra da Saúde, que continua com a responsabilidade do Ministério da Saúde, que nos dizia relativamente ao transporte aéreo para a emergência médica que estava a procurar soluções com a Força Aérea e eu presumo que haveria naturalmente debate e reflexão, nomeadamente com o Sr. Ministro, relativamente a estas questões. E a questão que eu gostaria de lhe colocar, e depois a solução acabou por ser outra. A solução acabou por ser a realização de um concurso público para a contratação de uma empresa para a prestação deste serviço. Aliás, decisão de um concurso público que o Sr. Ministro foi decidido em Conselho de Ministros e, portanto, o Sr. Ministro também integra esse mesmo Conselho de Ministros e esteve naturalmente presente nessa decisão. A questão que eu gostaria de lhe colocar, porque o Sr. Ministro nesta reunião e nesta audição já fez diversas vezes a afirmação que a Força Aérea a assegurar a emergência médica sai mais barato que outras soluções. Isto é um bocadinho contraditório com a solução que acabou por ser decidida pelo Governo. E a questão que eu gostaria de lhe perguntar, até tendo em conta o debate que há um ano e houve, o Sr. Ministro certamente estará presente esse mesmo debate, ou pelo menos aquilo que era colocado no plano público, o que é que esteve presente para não ser a Força Aérea e se ter decidido o Governo para avançar com a realização de um concurso público, porque sim, nós também vimos as declarações da Sra. Ministra da Saúde referindo que a Força Aérea não está em condições de assegurar a partir de junho de 2025 esse serviço. Eu gostaria também que pudesse pronunciar relativamente a esta matéria, mas estava em condições, não estava em condições, que condições eram estas que estavam a ser referidas a esta matéria? Já vi. Permita-me só concluir, só para dizer o seguinte, porque o caricato relativamente a toda esta circunstância é que houve um atraso na abertura de um concurso, que é da responsabilidade do Governo do PSD e do CDS, já foi todo lançado pelo Governo do PSD e do CDS e estamos nesta situação em que no nosso país, com a empresa que foi adjudicada, que não tem sequer os meios e não consegue dar a resposta. Eu acho que o caricato da situação é tudo isto e não se ter preparado com a antecedência necessária, a resposta necessária para os cidadãos. Obrigada. Sr. deputado Miguel Guimarães, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Deixe-me colocar-lhe aqui, Sr. Ministro, 3 questões relativamente a esta audição. A primeira é que eu há pouco ouvi falar de ajustamentos diretos, eu ouvi falar de concursos e pareceu-me que ouvi dizer que o concurso feito por este Governo que terá ficado vazio. Ora bem, tanto quanto sei, o concurso teve vários concorrentes. E mais, os ajustes diretos, foram 15 ajustes diretos do Partido Socialista, do Governo Socialista, e um ajuste direto, que foi este, agora, 2,
2 do PSD, do governo da AD. Segundo aspecto que eu quero deixar também ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro virá-me responder da questão dos concursos. É se, porventura, relativamente à questão do apoio da Força Aérea em situações de emergência médica, se é uma questão exclusiva do nosso país. É que a informação que eu tenho é que pelo menos 36 países do mundo e vários aqui na Europa têm o apoio da Força Aérea do respectivo país na área da emergência médica. Terceiro aspecto que queria também deixar tem a ver com a questão deste apoio que está a ser feito neste momento. Este apoio é uma cooperação importante para salvar vidas, como o Sr. Ministro já disse, mas é uma cooperação importante que terá uma duração relativamente curta, temporalmente, pelo menos a partir do momento em que a GulfMed tiver todos os meios disponíveis, o que, pelo que sabemos, acontecerá durante o mês de setembro de 2025. Gostava também que me pudesse confirmar esta situação. Finalmente, dizer-lhe que nós preferimos, obviamente, sempre salvar vidas, utilizando os meios todos que dispomos, em qualquer circunstância, do que deixar doentes sem o meio de socorro adequado, como aconteceu em 2022 e 2023. Foram 34.368 doentes que não tiveram o meio adequado de socorro, doentes com prioridade 1. Ou seja, doentes emergentes, doentes em risco de vida. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, fiz por 2 vezes a mesma pergunta e o Sr. Ministro não respondeu. A senhora deputada Patrícia Gonçalves fez a pergunta e o Sr. Ministro respondeu que é o que menos interessa, nem estamos interessados, tem a ver com custos e orçamento. Sr. Ministro, muito simples e rápida e direta. Quanto é que vai custar este emprego da Força Aérea e de onde é que vem? Vem do Ministério da Saúde dos seus 17 mil milhões ou vem do Ministério da Defesa e dos seus 3 mil milhões? É só isso, Sr. Ministro, é fácil. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem ouça os deputados do Partido Socialista, parece que o Partido Socialista não governou durante 8 anos e parece que, depois de ter acabado de governar, deixou a situação do INEM, nomeadamente em relação a esta questão da assistência aérea, deixou tudo feito, tudo tratado, estava tudo normalizado. Havia concursos que tinham corrido bem no passado e que lhe deram continuidade. E este governo chegou aqui e quis fazer tudo à sua maneira, espatifou tudo aquilo que vinha bem feito do passado e resolveu simplesmente inventar um sistema. Imagine-se que até põe a Força Aérea a complementar aquilo que foi feito. E não é nada disso. No tempo do Partido Socialista foram lançados 15 ajustes diretos. 15 ajustes diretos. Foram lançados alguns concursos que eram lançados com um preço tão baixo, que já se sabia que iam ficar vazios. Para quê? Para justificar a seguir ao Tribunal de Contas que tinha de ser o ajuste direto. O ajuste direto aos mesmos de sempre. Aos mesmos de sempre. E foi isso que este governo herdou, não foi outra coisa. Portanto, o que este governo depois decidiu foi uma coisa simples, lógica e racional, transparente e que vai poupar muito dinheiro ao Estado, ao mesmo tempo que vai cumprir a sua missão. Vai fazer uma coisa simples, que é um concurso e garantir a estabilidade de quem ganhou o concurso até 2030 e, sim, numa fase transitória, pedir à Força Aérea que ajude na missão. Algo que a Força Aérea fez com mestria, fez de forma brilhante, respondendo à totalidade dos pedidos que lhes foi feita, sem qualquer falha, ao contrário do que é dito, sem um conjunto de outras coisas que aqui foram ditas, sim, que puseram em causa a missão, porque quando se escreve, Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva, eu li o documento do Partido Socialista que a Senhora Deputada não leu, mas o que aqui diz, mas assinou, por acaso é curioso, o que aqui diz, põe, Senhora Deputada, em causa aquilo que é a operação da Força Aérea. Já tem a oportunidade de falar a seguir, certamente. Tem de estar sempre a interromper toda a gente, mas isso não lhe vai dar razão, vai continuar a não ter razão. E a herança do seu partido que deixaram ao país é a mesma aquela que eu disse. Por mais interrupções que faça, não muda a história, não muda aquilo que foi a desgraça que deixaram no INEM, obrigado, que deixaram o INEM na penúria. Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Dias, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, apocar, uma palavra que usa com muito à vontade e de forma até, às vezes, gratuita. Sr. Ministro, apocar a Força Aérea Portuguesa é andar um ano a discutir
uma nova missão para a Força Aérea Portuguesa e comunicar à Força Aérea Portuguesa a menos de 5 dias do início dessa missão. Isso é que é apocar os militares que cumprem com zelo as suas missões. Senhor Ministro, apocar a Força Aérea Portuguesa é permitir, e a Defesa Nacional, é permitir que uma colega sua, 2 dias depois de vir aqui à Comissão de Defesa, garantir que a Força Aérea tinha todos os níveis e preparação para iniciar a missão, deixar que a sua colega da Saúde dissesse que a Força Aérea não tinha esses meios. Isso é apocar a Força Aérea e é apocar a Defesa Nacional. Mas, Sr. Ministro, através das notícias que nos chegaram, o Partido Socialista fez uma coisa muito simples e responsável. Público, Correio da Manhã, Expresso. Podíamos estar aqui o dia inteiro, posso lhe ler as notícias. Durante a noite só há um helicóptero de transporte de emergência disponível para o território. Doente levou mais de 5 horas a ser transferido. O único heli que opera à noite não consegue aterrar em nenhum heliporto. Força Aérea nunca teve condições para responder ao transporte aéreo de emergência. Ministério da Saúde ignorou o Tribunal de Contas e nem a Força Aérea. Sr. Ministro, se nós pegássemos nisto e não fizéssemos nada, era apocar o jornalismo português e nós não o fazemos. Para terminar, Sr. Deputado Bruno Vitorino, 8 anos do Partido Socialista permitem hoje que o Ministério da Defesa tenha todos os Koala, todos os Marlin e todos os Black Hawk que estão neste momento em uso para este serviço. Foi o governo do Partido Socialista que comprou todos esses meios que servem na Força Aérea Portuguesa. E isso sim é valorizar as Forças Armadas Portuguesas, é dar-lhes meios. E nós, ao contrário do que tanto disse, compramos todos estes meios que estão hoje ao serviço da Força Aérea Portuguesa para esta missão tão importante para as pessoas. Termino, Sr. Presidente, com um obrigado de facto. Obrigado à FAP, porque com o seu brio, com o seu profissionalismo, salva realmente vidas de portugueses, sobretudo perante a incompetência do governo português. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Ventura tem a palavra. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, gostava de começar por dizer que, Sr. Ministro entrou nesta sala com uma história já contada. E a história que se queria contar aqui resume-se mais ou menos a esta notícia. Diz assim: FAP só fez 35% dos voos pedidos pelo INEM. O interesse político aqui era dizer que a decisão que o Sr. Ministro tomou e a do Sr. Ministro da Saúde tinha falhado e que a FAP não estava à altura. Foi uma decisão impreparada. Ora bem, hoje tivemos o chefe de Estado-Maior da Força Aérea que explicou que 100% das missões pedidas à Força Aérea foram executadas com sucesso. Mas a história que queria ser contada esconde outra história. Senhor Deputado, eu ouvi-o com atenção. Eu peço desculpa. Esconde outra história que esta sim é verdadeira e é muito socialista. Eu vou ler aqui uma declaração do Ministro da Saúde socialista de 2018. E justiça seja feita, é comedido, porque o ex-líder do Partido Socialista, como sabem, cada vez que falava sobre habitação, a TAP, seja o que for, anunciava uma revolução. Anunciou mais revoluções em 2 anos do que o Vasco Gonçalves como Primeiro-Ministro. Mas este caso, este Ministro Socialista, não. Foi mais comedido, anunciou só um grande ponto de viragem. E disse assim: vamos assistir ao maior investimento em equipamentos e em meios e recursos humanos que alguma vez o INEM teve. Isto é como uma história socialista começa a gerir uma instituição pública. Agora vamos ver como termina estes meios todos que o Partido Socialista garantiu e que adquiriu. Manuel Pizarro, em 2024, diz mais ou menos assim: quando faltavam 48 milhões de saldo de gerência no INEM, foram transitados para amortecer a dívida pública portuguesa. Para fazer um número, ao Ministro Fernando Medina, diz assim, senhora Deputada, ouvi os seus deputados com toda a atenção, ele diz assim: quando por alguma razão se acumulam saldo de gerência, eles devem ser utilizados de forma mais cuidadosa possível. E parece-me que a sua eventual aplicação em títulos de dívida pública, e não estou em condições de confirmar que essa aplicação foi feita. Como é que a história acabou? Foi anunciado o maior investimento e os maiores meios, e o INEM acabou. Saiu o dinheiro e saiu os meios. Muito obrigado, só a pergunta que falta aqui fazer, Sr. Deputado. 15 ajustes diretos depois, a questão que se coloca é: porquê que o Partido Socialista nunca confiou à Força Aérea a missão de salvar vidas? Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva vai fechar a segunda ronda. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que temos aqui que decidir qual é o caminho que se quer seguir, porque não é necessário nenhum concurso e a Força Aérea substitui completamente todos os meios. E eu queria relembrar, foi isso que aqui foi dito durante um ano não é nesta sala, estamos numa sala um pouco maior hoje, mas na sala onde habitualmente reúne a Comissão de Defesa. Foi dito pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, foi dito ali pelo Sr. Deputado João Almeida de forma mais, disse-me a mim,
não vai abrir nenhum concurso para helicópteros do INEM. Não abriu, nem vai abrir, porque a Força Aérea vai fazer tudo. Nós não inventámos, aliás, fomos surpreendidos aqui na Comissão de Defesa, nenhuma ideia de que não ia abrir concurso e que era a Força Aérea que ia fazer tudo. Foi dito nesta sala por vários intervenientes. O que é que aconteceu? É que essa tentativa falhou. Ninguém quis, e a Ministra da Saúde confirma, diz que a Força Aérea não estava preparada para fazer tudo, e agora temos um pior de dois mundos. Porque o que é que nós temos? Temos um concurso que foi terminado, um ajuste direto por cima do concurso, e a Força Aérea. Portanto, a Força Aérea não está a substituir o ajuste direto, está a acumular com o ajuste direto. As perguntas do Partido Socialista visam uma única questão, que é esclarecer porque é que o INEM não abriu o concurso e porque é que isto é importante. Porque há, não um, não dois, mas 3 presidentes do INEM a dizer que foram impedidos de abrir esse concurso, um dos quais disse que era por isso que não tomava posse e disse-o nesta comissão. Nós vamos agora para o 4º presidente do INEM, num ano de governo, e temos dúvidas que são legítimas sobre a razão de não ter sido lançado um concurso em tempo, porque tudo o que nós estamos a viver, e volto a reafirmar o agradecimento à Força Aérea, justifica-se por não... Ninguém chamou incompetente, Sr. Deputado. Está a pôr palavras na boca de outras pessoas. Obrigado, E leia as declarações da Sra. Ministra da Saúde, que foi a primeira a dizer que a Força Aérea não podia assumir estas responsabilidades. Muito bem, Srs. Deputados. Srs. Deputados, vamos deixar o Sr. Ministro responder. Sr. Ministro, tem 14 minutos para responder às perguntas colocadas pelos Srs. Deputados. Faça favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então vamos por partes. Ainda não está. Já está. Posso? Não tem mal, é só. Porque eu gostava mesmo que me ouvissem, porque isto é realmente muito sério e é bom que as pessoas fiquem esclarecidas. Sr. Deputado, quanto à questão que repetiu, afinal, sobre o comentário de que as aeronaves não seriam apropriadas para a emergência médica, eu perguntaria como é que helicópteros e aviões que são utilizados em tantas partes do mundo na emergência médica não são adequados. Olha, não, essa é que é a questão. Mesmo o AW119 Koala, que aqui se diz não sei o quê por causa do motor, olha, nos Estados Unidos é usado a miúde na emergência médica. O EH-101 é utilizado em todo lado. Falcon 50, Falcon é utilizado em todo lado. C-295M é utilizado em todo lado. Naturalmente o Black Hawk é utilizado em todo lado. Portanto, há coisas que se dizem, mas dizem-se. Há de haver. Há pouco eu comecei esta audiência a perguntar-me, não é? A perguntar-me e a interpelar os seus deputados sobre como é que nós às vezes lemos e ouvimos coisas que, sendo absolutas inverdades, ainda assim fazem o seu curso. Isto para dizer que há de haver alguma justificação. Eu é que não encontro. Pronto. Não encontro, portanto, enfim, quem diz que o justifique. Portanto, os meios, quanto aos meios que foram, Sr. Deputado, os meios que existem são os meios que foram considerados neste momento suficientes. E tanto assim é que, no que tem que ver com a Força Aérea, a Sra. Deputada vê os dispositivos que são utilizados, não são utilizados todos ao mesmo tempo, e são utilizados em função do doente, em função daquilo que o CODU determina, em função das necessidades, o que mostra que são mais do que adequados, até porque nós estamos a falar de aeronaves e estamos a falar de equipas que estão em exclusividade adstritas a esta função, e têm-no feito com enorme competência. Sra. Deputada Paula Santos, o de ser mais barato ou não, há desde... sim, eu sei. Vou tentar justificar. Vamos cá ver. Há uma razão, desde logo, que decorre das regras do mercado, em que a Sra. Deputada não acredita com tanta convicção como eu, e que tem que ver com as leis da oferta e da procura. A Força Aérea Portuguesa não tem como escopo o lucro. Não tendo como escopo o lucro, só nessa margem, seguramente que a prestação do serviço resultará mais barata. Pronto. O protocolo estabelece a complementariedade num sistema que é o atual.
portanto, porque não a Força Aérea, porque não sei o quê, porque o que está estabelecido é uma complementariedade num sistema que é o atual e que, portanto, conta com os meios que são necessários, encontrados em diferentes latitudes, para assegurar o serviço e o bem maior, que é a vida que se quer salvar. Pronto. E, portanto, os meios são estes, podiam ser mais, podiam ser menos, são estes, foram considerados adequados. Eu não sou técnico, não tenho a pretensão de justificar tecnicamente aquilo que a esse nível foi decidido, porque quem sabe muito mais do que eu. Os concursos falham. Ora bem, os concursos falham, se o deputado refere os concursos que falham, os concursos falham, sempre que há os concursos públicos falham, lá está, por razão que também tem que ver, desde logo, com as leis da oferta, da procura, da maior escassez ou maior abundância daquilo que se pede em qualquer momento. Ora, o que aqui, isso é o facto, mas o que aqui é novo, e que o Partido Socialista não valoriza, e realmente a mim me impressiona, é nós sabermos que, por decisão deste Governo, se o concurso fica deserto, ou se há uma necessidade do meio que é urgente, não tem que optar, como tantas vezes no passado, por um ajuste direto que é absolutamente milionário, desproporcionado, sem adesão àquilo que nós achamos normal, também tendo em conta essas regras, que são as regras do mercado, da oferta e da procura. Agora sabe-se, pelo menos com este Governo, que se o concurso fica deserto, entre o concurso deserto e o ajuste direto milionário, há uma alternativa na Força Aérea Portuguesa que presta ao serviço e que também dá, por essa via, eu diria, um sinal ao mercado. É que as coisas já não são como antigamente, e ainda bem. Porque quando as coisas funcionam mal, quem governa deve fazer qualquer coisa para as melhorar, para corrigir os problemas. As coisas funcionarem mal, as pessoas ficarem perplexas com aquilo que vai acontecendo ano após ano e não se fazer nada para o alterar, é que também me leva a questionar porque é que assim é. Terá sido assim no passado, mas não é assim agora. E é uma opção que é política e o que eu acho, sinceramente, que é uma opção adequada. O Sr. Deputado Manuel Guimarães falava do apoio da Força Aérea. Realmente, enfim, da Suécia à Itália, passando pelos Estados Unidos, a Força Aérea está empenhada em ações que são de emergência médica, é normal. E o desperdício de recursos é que é também uma coisa muito impressionante. Saber-se que existem recursos, que esses recursos podem ser utilizados a benefício do interesse comum e não o fazer, é que seria totalmente disparatado. Ora, os recursos existem, não estando a ser utilizados, traduzem um resultado, que é o que todos desejamos, através da Força Aérea, assim vai acontecendo também, e ainda bem. E não é temporário, Sr. Deputado. E não é temporário. E não é temporário pela simples circunstância que a Força Aérea já faz emergência médica há anos e continuará a fazer emergência médica nos próximos anos, como é normal. Farão centenas de missões todos os anos, nos Açores, na Madeira, dos Açores para a Madeira, da Madeira para os Açores, dos Açores para o continente, do continente para os Açores, da Madeira para o continente, do continente para a Madeira, no estrangeiro. E isso que resulta em, neste caso, milhares de vidas salvas, é para continuar, não é para acabar, senhor deputado. Já no que está a acontecer neste caso concreto, eu também não diria que seja para acabar. Eu, pelo menos, acho que se no futuro acontecer coisa equivalente, se a alternativa for não ter transporte aéreo de doentes, acha que não se vai utilizar, não se vai recorrer à Força Aérea que tem disponíveis os equipamentos e as equipas? Não. Pronto. Nós estamos a falar de uma situação que ainda assim é conjuntural, é específica. Esta é para acabar. Agora, o que vai acontecer no futuro, logo se vê. É uma decisão que é política e compete a começar ao Primeiro-Ministro. A única coisa que me compete a mim é assegurar que os meios estão lá, estão disponíveis e estão ao serviço do povo português. Porque realmente os militares não estão fechados nos quartéis. Pronto. O Sr. Deputado Simões Melo insiste em quanto é que vai custar. As contas serão feitas, afinal, Sr. Deputado, quando este ciclo terminar, este ciclo dos meses para os quais, nesta missão específica, a Força Aérea foi chamada, mas gostava de lhe sublinhar, Sr. Deputado, como eu tenho, suponho, o General Cartaz Soares é capaz de aqui ter dito, muito embora eu não tenha escutado, porque cá não estava, gostava de lhe recordar que a Força Aérea é credora de muitos milhões de euros de emergência médica que ao longo de anos vai fazendo sem que lhe sejam pagos. Bom, e portanto, não sei se disse, mas digo-lhe eu. Pronto, e portanto a nossa obrigação enquanto Estado é assegurar que aquilo que a Força Aérea faz ao nível do Governo será pago. Pronto.
o Sr. Deputado Dias, o Sr. Deputado Luís Dias, eu queria dizer que apoucou sim, Sr. Deputado, porque apoucaram sim, eu vou usar o plural, apoucaram sim, porque eu leio o requerimento do Partido Socialista e eu vejo um apoucamento permanente, ou pelo menos uma injustiça reiterada, tendo em conta o esforço, os meios empenhados, o sacrifício de tantos para que as coisas corram bem. Quando o Sr. Deputado diz que durante a noite só funciona... O Sr. Deputado, eu acho que comete um erro grave. É que o Sr. Deputado faz política a partir das notícias dos jornais. Bom, e esse é um erro muito grave. Aliás, enquanto lhe digo, o Sr. Deputado está-me a mostrar um título. Mas é uma boa regra na política, Sr. Deputado, confirmar-se sempre aquilo que vem noticiado. Porque os jornalistas... Pronto, chamou o chefe e voltou há pouco a exibir notícias que já foram contraditadas pelo chefe e que, sabe, são absolutamente falsas. O Sr. Deputado voltou a falar das 5 horas. Que é um disparate absurdo que o Sr. Deputado aqui se permite repetir, não sei bem porquê, talvez porque não estivesse atento. Agora, Sr. Deputado, não faça notícias, aconselho-lhe, se é que isso vale alguma coisa, aconselho, quem sou eu para ter essa pretensão, mas pelo menos eu não faria notícias na base de notícias de jornais, não fazia política na base de notícias de jornais apenas, que para além do mais o Sr. Deputado tem muita facilidade em confirmar, recorrendo às Forças Armadas, quando vem dizer que os meios não são adequados, que a situação, como se esperava, tem gerado falhas graves ao serviço de transporte aéreo urgente de doentes. Mas, Sr. Deputado, isto é de uma injustiça. Não houve um transporte efetuado pela Força Aérea Portuguesa que tivesse falhado. Posso terminar? Posso terminar? O Sr. Deputado estava a perguntar e eu estou a responder. Não houve um serviço de transporte aéreo pedido à Força Aérea que até hoje tivesse falhado. E o Sr. Deputado escreve num requerimento que a situação, como se esperava, tem gerado falhas graves no serviço de transporte, no transporte aéreo urgente de doentes. Eu gostava que me dissesse um caso dos transportes da Força Aérea que tivesse falhado, e mais até que tivesse falhado de forma grave. Não tem nem um, Sr. Deputado. Mas, para lhe dizer, portanto, que fazer política por notícias às vezes dá nisto, e dá nisto também nas notícias que o Sr. Deputado, infelizmente, teve azar, eu acho, calculo, não é? Foi buscar ao molho a primeira que estava e veio com a das 5 horas. Essa notícia das 5 horas, Sr. Deputado, foi a propósito de um transporte de um doente da Covilhã para Coimbra, que eu devo dizer, eu vinha a fazer uma viagem do Porto para Lisboa e vinha a ouvir uma rádio, não importa qual, em que as horas foram passadas a discorrer em comentários do público sobre um transporte que demorou 8 horas. Nós vimos notícias que foram de 6, de 8 e de 10 horas, sobre o transporte de um doente. O Sr. Deputado trouxe a notícia das 5 horas. Pronto, vá lá, não foi assim a pior de todas. Mas, Sr. Deputado, eu só para lhe dizer que neste transporte deste doente, deste doente da Covilhã para Coimbra, olha, quando o CODU... O Sr. Deputado quer-me ouvir ou quer falar? Pronto, é porque eu estou a tentar responder. Se o Sr. Deputado não me deixar, o tempo passa e as pessoas não ficam esclarecidas. Eu estou a dar a minha versão dos fatos. O Sr. Deputado tem a sua convicção firmada. Eu não tenho a pretensão de o convencer, mas gostava de poder informar para fora. E informando para fora, o que eu gostava de dizer é que este doente que foi transportado da Covilhã para Coimbra, no momento em que o CODU pede o helicóptero, o helicóptero sai do Montijo às 22 horas e 5 minutos. Chega a Castelo Branco às 23 horas e 20 minutos. Chegou a Castelo Branco, teve que desligar os motores e ficar à espera do doente. Desligar os motores e ficar à espera do doente. Saiu depois de Castelo Branco às 23 horas e 40. E chegou a Coimbra às 0 horas e 30 minutos. No total, paragem incluída, o tempo que decorrido foram 2 horas e 15 minutos. Mas a convicção pública, feita na base das notícias, que eu acredito que não são mal intencionadas, mas certamente a fonte não era bem intencionada, que o Sr. Deputado dá como boas e aqui invoca, falavam de 5, falavam de 8 horas, falavam de 10 horas, só o Sr. Deputado, isso é um disparate. Pronto. Já agora, convém dizer que esse doente não era também um doente urgente. Não era um doente urgente, porque se fosse um doente urgente não tinha ido para a Covilhã. Pronto. E por isso é que o meio acionado foi este, e chegou-se à conclusão que o helicóptero que devia ser utilizado era aquele. E o doente no dia seguinte, se bem sei, não quero dar de certeza absoluta, mas se bem sei, estou a falar de memória, o doente no dia seguinte teve alta. Pronto. E portanto, Sr. Deputado, não foi grave, não foi... Pronto. Mas o que aí não veio. A fonte, Sr. Deputado, a fonte. Eu tento sempre perceber o racional da coisa e porque é que a notícia surge. Porque é que uma mentira é transformada em...
Bom, muito bem. Terminando, então, gostava de dizer que a mesma coisa vale para as tais das 20 ativações, só 35% é que foram realizadas, porque os helicópteros até vieram para trás, porque aquilo não servia para nada. Olha, Sr. Deputado, é totalmente falso também. Houve 11 ativações e houve 11 ativações e cumpriram-se as 11 ativações. Posso responder? Obrigado. Eu acho que era importante esclarecer isto. Pronto. Houve 11 ativações e cumpriram-se as 11 ativações. O número 20 não é ativação. Convém ter precisão nos conceitos. E como é que isto funciona? Sempre que há um acidente ou há uma emergência, o 112 atualmente recorre ao CODU, que faz duas coisas. Envia a VMER e pré-avisa o helicóptero. No final, chegado o médico decide se o transporte por terra é suficiente ou se é preciso recorrer ao transporte aéreo. Sendo preciso recorrer ao transporte aéreo, diz para a Força Aérea, é para avançar. O helicóptero avança, ou o avião, e transporta o doente. Ou então diz, afinal não é preciso, a situação fica resolvida por outro meio. O helicóptero regressa, mas isso não são ativações, são situações de prevenção. E, portanto, terminando então, Sr. Presidente, eu espero pelo menos que esta audição tenha servido para esclarecer alguns equívocos. Espero que pelo menos o Partido Socialista, em relação ao futuro, já vi que hoje não consegui convencer completamente, consiga perceber a virtude da existência de mais uma possibilidade, sempre que os malfadados concursos não resultem muito bem. Pronto. E, para o mais, as Forças Armadas continuarão, como sempre, ao serviço da pátria portuguesa e termino como comecei. Muito obrigado à Força Aérea e muito obrigado às Forças Armadas. Muito obrigado. Resta-me agradecer a presença dos senhores deputados, as perguntas que aqui foram colocadas. Só um minuto, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Resta-me agradecer a todos os senhores deputados as perguntas que aqui foram colocadas, as respostas que foram dadas pelo Sr. Ministro. Agradecer também o facto de termos conseguido fazer esta audição com algum caráter de urgência e penso que saímos todos daqui muito mais informados e esclarecidos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado.